ok? Então, dando sequência aí, tá bom, ao nosso vídeo aula sobre a oitavo ano, tá bom? Globalização. Eu coloquei ali da lousa destaques que vocês deverão estudar, se afunilar nesse sentido, nesse conteúdo, para que possam acertar as questões aí na minha avaliação. Características das cidades tecnopólicas, vocês irão dar essas características. Quais são as características das cidades tecnopólicas, né? Como eu havia dito em aula, né, e até solicitei que vocês lessem sobre isso, cidades que estão equipadas aí com um parque científico bastante aprazível, cidades com centro de pesquisas avançadas, né, tecnologia, grandes universidades, que são centros de pesquisa e é uma referência para o país e para o mundo, são caracterizadas como cidades tecnopólicas. Então, o próprio nome já fala, cidades tecnopólicas, cidades que apresentam um nível tecnológico um pouco maior do que as demais. São diferenciadas por possuírem itens que as demais não têm. Nesse caso, centro de pesquisas, grandes universidades, né? Áreas ligadas aí à robótica, né? À biotecnologia, à tecnologia molecular. Esses locais no mundo são destaques e ganha essa nomenclatura. Se não estou enganado, aqui na cidade no Sudeste, nós temos a cidade de Campinas como um tecnopolo, né? Aí em destaque pela questão ali de estar próximo aí da Unicamp e próximo ali chamado Corredor Asiático. Então essa área do Brasil é bastante pontuada em relação a tecnopolo, tá bom? Nós sabemos que a globalização, nesse processo de globalização, existem algumas nações, algumas potências, isso é comum, infelizmente, né? Elas dominam as potências mais frágeis, né? As grandes nações, as nações ricas, desenvolvidas, com parque industrial bastante avantajado, com poder político muito forte, influenciador. Esses países, que no passado eram países que exploravam muitas colônias na América do Sul, na América Central, na Ásia e na África. Essas potências, ainda hoje, em termos de aspecto da globalização, elas dominam, né? Dominam os demais países. Em que sentido? Elas oferecem os produtos que esses países não têm condições de oferecer, que é a pesquisa científica em escala global, a biotecnologia, a robótica, né? Os países mais frágeis, eles são países, nesse contexto da globalização, países que fornecem a matéria-prima para as demais nações. Então, atende para isso aí na minha prova. As nações ou as grandes potências, elas acabam dominando as nações mais frágeis em virtude de possuir algo em termos tecnológicos, em termos políticos, em termos científicos que as demais não têm. Além também da questão social, né, financeira, que é muito discrepante de uma nação rica para uma nação mais frágil, mais pobre. A globalização também vem como característica privatizações. Algumas empresas estatais de países frágeis são privatizadas em virtude da influência que essas empresas exercem sobre o Estado. Aquilo que eu falei anteriormente do liberalismo econômico, tá bom? Então, muitas empresas estatais, empresas que eram dos governos, né, do Estado, são vendidas, são privatizadas, porque o processo de globalização incide nisso, influencia isso, né? Permite isso. As nações frágeis não tem como recusar propostas de privatizações, porque os governos não têm como peitá-los. O termo também não seja esse, mas não há como impedi-los, né? A economia, a força econômica das nações poderosas sempre será forte
na questão da influência e nesse quesito da globalização não fica para trás também. Então, privatizações, grave esse nome. Privatizações é uma característica das empresas do processo de globalização que ocorre no mundo como um todo. Outra coisa interessante que eu já falei ali, que seria as relações diplomáticas, mas ali embaixo, ó, a globalização, ela vai se resumir, né? Se fôssemos conceituar aí em resumo, processo de globalização é uma aldeia global, envolve o planeta, envolve todas as nações, e as nações, de maneira direta ou indireta, elas estão interligadas uma à outra. Por isso que às vezes, quando ocorre uma crise financeira em uma nação capitalista, as demais, a tendência é seguir o mesmo processo, mais cedo ou mais tarde. Então, a aldeia global seria um conceito básico, seria globalização. E para encerrar, nós sabemos que a globalização, ela tem o poder de incluir as pessoas, uma vez que nós temos aí a oportunidade de estar diante de vários produtos, né? Você pode viajar, se tiver condições para isso, você pode comprar da mesma forma, né? Conhecer novos produtos, novos lugares, você acaba tendo oportunidades diversas, variedades diversas com as marcas mundiais. Entretanto, essa inclusão que ocorre na globalização também pode ser revestida como exclusão, uma vez que nem todos estão fazendo parte do processo da globalização de maneira igual. Então, tem pessoas que elas estão sendo excluídas da sociedade e vai entender ali, exclusão em que sentido? Não conseguir ter uma moradia digna, exclusão no que diz respeito a não ter um emprego digno, a não ter uma educação básica adequada, a não poder comprar um item básico para a sua sobrevivência. Então, existem muitas pessoas que estão vivendo à margem da sociedade porque não estão incluídas nesse processo do capitalismo global, né? Essa aqui é a realidade. Então, é uma questão que é muito discursiva, né? É muito longa. Mais uma coisa que vocês têm que saber: assim como a globalização inclui, como eu falei anteriormente, ela exclui também. E hoje há mais excludentes, há mais exclusões do que inclusão nesse processo, principalmente nos países subdesenvolvidos, países pobres, onde o número de desemprego é muito alto e as condições sociais são muito baixas, certo? Então, galerinha, é isso aí para a minha avaliação. Estude aspectos da globalização. Quais são esses aspectos que eu citei aqui, só para voltar: liberalismo econômico, protecionismo, relações diplomáticas e interdependência. E analisar o que eu falei no vídeo aí corrente sobre a globalização e o seu processo de inclusão e de exclusão, bem como privatizações e o resumo que eu falei, que seria a aldeia global. Bom, é isso aí. Deixe os seus comentários, deixa aí os seus likes aí, tá bom? E a gente vai estar sempre buscando a melhora para estarmos apresentando uma melhor qualidade para você, que é o nosso seguidor aí, tá bom? Grande abraço, até a próxima, e aqui é Vasco!